Ô Lorival, quando a gente fala de rei ou rainha da Inglaterra, tem até aquele meme dizendo, fulano manda tanto quanto a rainha da Inglaterra, porque o que se diz é que ela não manda tanto assim, ela é uma figura mais decorativa do que propriamente participativa. Mas não é bem assim, né, Lorival? Qual é o papel político do rei? O que é que a gente vai poder acompanhar a partir de agora de papel político do Charles como rei da Inglaterra? Pois é, Nonato e Muriel, inclusive quero dizer que eu também não assisti The Crown e evito qualquer romance histórico, qualquer tipo de filme ou livro que mistura ficção e realidade, exatamente para não me contaminar com informações que podem ser fantasiosas. Eu baseio o que eu digo nas biografias de scholars, de especialistas e em fontes minhas também, em reportagens de jornais em que eu confio, não leio jornais sensacionalistas, exatamente porque a memória às vezes nos trai, né? Às vezes você tem algo dentro da sua memória que parece ser verdadeiro quando não é. Então, a rainha e agora o rei, ele se reúne semanalmente com a primeira-ministra, no caso, né? Vou atualizar os gêneros, né? Antes era a rainha e o primeiro-ministro, agora é o rei e a primeira-ministra. A semana começou com uma rainha e um primeiro-ministro e terminou com um rei e uma primeira-ministra. E se reúnem semanalmente, né, em que eles discutem abertamente, livremente, as questões do país e do mundo. É uma reunião sigilosa em que eles podem falar com franqueza. O rei pode dar recomendações, pode dar a opinião dele, a opinião política dele, inclusive. E tem esse evento que a Muriel citou há pouco, da abertura dos trabalhos do parlamento, em maio, que este ano foi, pela primeira vez, o então príncipe Charles que representou a rainha. E aí ele lê um discurso em que ele fala meu governo o tempo todo. Eu vou até ler o primeiro parágrafo do discurso lido em maio pelo Charles. A prioridade do meu governo é fazer a economia crescer e fortalecer a economia e ajudar a diminuir o custo de vida das famílias. Meu governo vai aumentar as oportunidades em todas as partes do país e apoiar para que mais pessoas consigam empregos. Meus ministros vão continuar a apoiar a polícia para tornar as ruas mais seguras e financiar o Serviço de Saúde Nacional para reduzir os gargalos da Covid. Nestes momentos, nesses tempos desafiadores, meu governo vai desempenhar um papel de liderança na defesa da democracia e da liberdade no mundo inteiro, incluindo a continuar a apoiar o povo da Ucrânia. E por aí vai. E depois ele enumera até medidas específicas, assim. Então, quem é que escreve esse discurso? São os ministros. E aí é muito interessante isso, quer dizer, nessa monarquia parlamentarista fica bem clara a divisão entre Estado e governo, no sentido de que o Estado ele é personificado, não é? Ele é representado por uma pessoa, não é? Que é diferente de quem governa realmente, do primeiro-ministro e do parlamento e do gabinete, né? Então, com isso, não acontecem essas confusões que acontecem nos presidencialismos, em que muitas vezes o presidente ou a presidente mistura o Estado com o governo. E os interesses do Estado são permanentes, né? Porque o Estado, esses interesses são determinados pela história e pela geografia, que não mudam, né? Principalmente a geografia. Então, as relações do Estado com outros estados, a política externa, a política de defesa, tem que ser permanentes, enquanto que o governo toca o dia a dia, né? Então, eu acho que a monarquia parlamentarista, evidentemente dentro de uma democracia, tem essa vantagem, né, de ter essa diferença bastante clara e às vezes as confusões são ruins. Eu acompanhei a discussão de vocês com o Kai sobre se o Charles continuará a ter um papel na questão do meio ambiente. Na COP26, em novembro, em Glasgow, a rainha não pôde ir, já porque estava com a saúde debilitada, como vocês disseram, mas ela gravou um vídeo em que ela diz que tem orgulho do papel que o Charles e o neto William desempenham na questão do meio ambiente. E lembra que o marido dela, o Philip, também
era um pioneiro nessa questão, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela autorizou o Charles a seguir adiante nessa militância, né? É claro que o próprio Charles disse, e o Kai também salientava, que uma coisa é você ser príncipe herdeiro, outra coisa é ser rei, são papéis diferentes, ele teria de mudar a atuação dele, mas eu acho que essa questão do meio ambiente, assim como a questão da pandemia, são questões que são vistas pela monarquia como algo que está acima das disputas políticas, tanto que a rainha também se manifestou, né, no Natal de 2020 sobre a Covid, falou da importância da ciência, da vacina e assim por diante. Então, isso vai ser interessante de a gente ver como ele desempenhará esse papel, até porque a Liz Truss, diferentemente um pouco do Boris Johnson, ela é menos propensa a fazer sacrifícios na área da energia em razão da mudança climática, né? Ela já começou prometendo e colocando em prática um pacote que deverá custar 100 bilhões de dólares para subsidiar as contas de energia, que estão custando muito caro para os consumidores britânicos, mas também ela demonstrou que ela não quer acabar com exploração de petróleo, de gás, mesmo o fracking ela se declarou favorável, que é a exploração do gás da rocha, do petróleo da rocha de xisto, que tem impacto ambiental. Enfim, ela é um pouco mais condescendente com essa questão da poluição, né? E aí poderá haver, e certamente haverá, choques entre ela e o rei Charles, pelo menos nas reuniões privadas, mas vamos ver como isso será em público. E teve até uma gravação, só para ilustrar o que você está dizendo, da rainha, acho que, salvo engano, foi na COP26 ou às vésperas, quando ela citou, acho que no país de Gales, em Cardiff, ela disse, eles falam muito, mas não fazem nada, exatamente relacionado à questão do meio ambiente, né? Exato. Então, ela começa o discurso falando, vamos sair das palavras e vamos partir para a ação. Isso. Perfeito.